Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa cena, uma cena carregada de tensão e significado, lá do livro de Atos dos Apóstolos. Isso mesmo, uma cena super importante. Vamos acompanhar o apóstolo Paulo, que já estava preso há um tempão, né? Apresentando a defesa dele para gente muito poderosa. O governador romano Festo, o rei Herodes Agripa II e a irmã dele, Berenice. Exato. Um cenário de alta patente, digamos assim. Para entender essa história toda, a gente está usando aqui trechos de Bíblias de estudo, a Rôman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também um comentário bíblico que foca justamente nessa passagem. Que vai de Atos 25, verso 13, até o fim do capítulo 26. É o nosso material base. Então, o lugar é Cesareia Marítima. Paulo está preso. E ele já tinha apelado para César, né? Usado o direito de cidadão romano para ser julgado em Roma. Sim, uma carta importante dele. Só que Festo, o governador que tinha acabado de chegar na Judéia, estava numa situação complicada. Ele precisava mandar Paulo para Roma, mas, assim, não sabia direito que acusações formais colocar no papel. Ficou numa sinuca de bico, né? Exatamente. E é bem aí que o rei Agripa II, que dizem entendia muito dos costumes judaicos, chega para uma visita. Uma visita de cortesia, né? Que caiu como uma luva para Festo. Pois é. E a nossa missão aqui é desvendar o que rolou nessa audiência. O que Paulo falou, por que ele estava preso afinal, como essas autoridades reagiram e, claro, qual o significado disso tudo. Certo? Vamos fundo nisso? Festo deve ter pensado, opa, Agripa chegou na hora certa, né? Com certeza. Para Festo foi a oportunidade perfeita. Ele arma essa audiência não como um julgamento, sabe? Mas como uma consulta. Uma consulta. Pro Agripa, o especialista nos assuntos locais, ouviu Paulo. A ideia era, talvez Agripa pudesse dar uma luz, ajudar a formular as acusações para mandar para Roma. E é fundamental a gente entender quem são essas figuras, né? Com certeza. Agripa II. Bom, ele era da dinastia herodiana, né? O último deles, na verdade. Tinha um poder, quer dizer, era mais uma autoridade em questões religiosas judaicas. Nomeado por Roma, claro. Mas o poder político era meio limitado. Entendi. E a Berenice? A irmã dele. Sempre junto, uma figura meio controversa na história, segundo alguns relatos. E o Festo? Bom, o Festo era o administrador romano típico, recém-chegado, provavelmente boiando nessas brigas religiosas judaicas que ele não entendia nada. Totalmente perdido, imagino. E ele meio que desabafa com o Agripa, né? Conta a situação. Exato. Ele fala, olha, os líderes judeus queriam que eu condenasse esse Paulo, mas quando fui ver as acusações, não era nada do que eu esperava. Nada de crime político sério, tipo rebelião. Nada. Eram, como diz lá em Atos 25:19, questões da religião deles. E o ponto principal, um tal de Jesus, já morto, que Paulo insiste em dizer que está vivo. Para Festo, isso devia soar muito estranho. Imagino. E ele menciona também que Paulo tinha apelado para César. Sim. Do ponto de vista do Festo, era tudo muito administrativo. Era uma briga interna dos judeus fora da alçada da lei romana. O problema dele era prático, burocrático mesmo. Como ele diz no verso 26, não tenho nada definido para escrever ao soberano. Faltava o relatório. Precisava de uma acusação formal. Justamente. E aí o Agripa, talvez por curiosidade, talvez por interesse político, quem sabe, ele diz, eu também gostaria de ouvir esse homem. E aí o palco tá montado pro dia seguinte, né? E com toda a pompa. Ah, sim. O texto descreve Agripa e Berenice chegando com grande ostentação. Comandantes militares, a elite da cidade, um evento. Um verdadeiro evento. E trazem Paulo. Agripa dá a palavra. Você tem permissão para falar em sua defesa. E Paulo começa de um jeito interessante. Ele diz que se sente feliz por falar ali, diante de Agripa, alguém que conhecia bem os costumes e as polêmicas judaicas. É um momento chave. Paulo ali, diante de um rei, cumprindo parte daquela missão que ele tinha recebido, né? Como está lá em Atos 9. E os estudiosos apontam que esse discurso é a defesa mais completa do evangelho que Paulo faz em Atos. Ele não está só se defendendo legalmente, ele está proclamando a fé dele no nível mais alto.
Vamos seguir o raciocínio dele então. Ele começa falando do passado, né? Algo que, segundo ele, os judeus ali presentes sabiam bem. Lembra da formação como fariseu? Da seita mais rigorosa da nossa religião, como ele mesmo diz. Exato, para mostrar que ele não era um estranho, né? Ele era um deles. Isso, um dos mais dedicados, inclusive. Um ponto de partida importante para a defesa dele. E aí ele conecta o motivo de estar preso com a esperança na promessa feita por Deus aos nossos pais, uma esperança que ele argumenta todo Israel compartilhava. E joga a pergunta no ar, né, lá no verso 8. A pergunta-chave. Por que se considera incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Ele vai direto ao ponto nevrálgico, a ressurreição. E com isso ele está dizendo o quê? Que a fé dele não é nova. É isso? Basicamente, ele argumenta que a fé nele não é uma ruptura, mas sim o cumprimento daquilo que o próprio judaísmo esperava. O Messias, a ressurreição. Ele está se posicionando como o verdadeiro herdeiro da tradição judaica, entende? Entendi. Faz sentido. Mas aí vem uma parte, nossa, muito forte. Ele não esconde nada do passado dele como perseguidor. Não mesmo. Ele descreve com uma honestidade brutal como ele era implacável com os seguidores de Jesus. Conta que prendia, que consentia na morte deles. Açoitava nas sinagogas, tentava forçar a blasfêmia e a fúria excessiva, como ele diz, que o levava a perseguir até fora do país. É um autorretrato muito duro. Está lá nos versos 9 a 11. É impactante. Muito. E esse ponto é crucial. Mostra que a sinceridade e o zelo religioso dele o levaram a fazer coisas terríveis. Aquilo que um dos comentários levanta. A consciência não é infalível, sabe? A sinceridade por si só não garante que você está certo. Paulo achava que estava servindo a Deus. Que coisa, né? Ele achava que estava certo. E estava completamente enganado. Essa honestidade toda prepara o terreno para a grande virada que ele vai contar em seguida. Exatamente. A virada na estrada para Damasco. A segunda parte da defesa, né? Versículos 12 a 18. Isso. Ele narra que estava indo para Damasco, com autorização para prender mais cristãos. E aí, meio-dia, uma luz do céu, mais forte que o sol, brilhou ao redor dele e dos companheiros, derrubou todo mundo. Que cena. E ele ouve uma voz, falando em língua hebraica, provavelmente aramaico, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você dar coices contra os aguilhões. Essa imagem do aguilhão, o que é isso exatamente? O aguilhão era uma vara com ponta de ferro, usada para guiar o gado, sabe? Sei. Se o boi teimasse, desse coice contra a vara, só ia se machucar mais. A metáfora sugere que Paulo talvez já estivesse lutando contra alguma coisa internamente. Talvez dúvidas pelo testemunho dos cristãos que ele perseguia, como Estevão. Era uma resistência inútil, dolorosa para ele mesmo. Entendi. Uma luta interna. E aí a voz se identifica. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Imagina o choque. O perseguidor encontrando a vítima que ele achava que estava morta, mas que está viva e falando com ele. Deve ter sido transformador. E Jesus dá uma missão para ele ali, né? Exato. Paulo relata a comissão na hora. Ser ministro testemunha do que viu e do que ainda ia ver. A tarefa. Ir aos judeus e também aos gentios, os não-judeus. Para quê? Para, e aqui eu cito mais ou menos o verso 18, abrir os olhos deles, convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. É uma linguagem forte, de batalha espiritual mesmo. Trevas versus luz, Satanás versus Deus. Nossa, que comissão. E essa experiência não foi um fim, mas um começo, né? Ele começa a agir imediatamente. Sim, o que nos leva à terceira parte da defesa. O ministério dele, nos versos 19 a 23. Ele diz direto para Agripa: Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele obedeceu. E resume a pregação. Começou em Damasco, foi para Jerusalém, Judeia e depois para os gentios. A mensagem: arrependimento, conversão a Deus e praticar obras dignas de arrependimento. E ele liga isso diretamente à prisão dele. Foi por causa dessa pregação, dessa obediência, que ele foi agarrado no templo e quase morto. Exatamente. Ele conecta. Minha prisão é resultado da minha fidelidade àquela visão. Mas ele não se vê como um coitado, não.
Ele diz que só continuou por causa da ajuda de Deus. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até hoje. Ele se vê como sustentado por Deus. Isso. E aí ele fecha essa parte com um argumento fundamental. O que ele prega não é invenção. É só o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Que era o quê? Ser o primeiro a ressuscitar e assim anunciar a luz tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele está dizendo, olha, tá tudo nas escrituras de vocês. Ele está amarrando tudo nas escrituras judaicas. Exato, a estratégia é clara. Eu não sou herege, eu sou o cumprimento da fé de Israel. A morte e ressurreição de Jesus são o clímax dessa história e ele reforça que isso não foi feito em algum canto, foi público, testemunhado. Uma defesa muito bem articulada, sem dúvida. Mas nem todo mundo comprou a ideia, né? Como Festo reagiu a isso tudo? A festa não aguentou. No meio do discurso, ele interrompe, gritando, "Você está louco, Paulo! As muitas letras o fizeram delirar." Para a cabeça romana pragmática, falar de visão celestial, ressurreição... Era loucura. Exato, coisa de intelectual que perdeu juízo lendo demais. É um choque cultural tremendo, né? Como Paulo lida com essa acusação de loucura? Com a calma impressionante, ele responde com respeito, "Não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso." É o que um comentário chama de santa loucura, né? O evangelho, às vezes, soa ilógico para quem está de fora. Mas ele muda o tom quando se volta para Agripa de novo, certo? Totalmente. Com Agripa é diferente. Ele apela para o conhecimento do rei. "Ô rei, entende estas coisas. Estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porque isto não se fez em qualquer canto." Ele aposta que Agripa, por conhecer as profecias e a história recente, conseguiria entender, diferente de Festo. E aí vem o confronto direto. A pergunta na lata. "Você crê nos profetas, ô rei Agripa?" "Eu sei que crê." Que momento tenso. Super tenso. E a resposta de Agripa? "Ah, essa ficou para a história. Por pouco você me persuade a me fazer cristão." Por pouco. O que será que ele quis dizer? Foi sinceridade? Ironia? Uma saída educada para não responder? Pois é, essa é a grande dúvida. Os estudiosos debatem isso até hoje. Foi um reconhecimento genuíno do poder da fala de Paulo, um quase se render, ou foi sarcasmo? Tipo, "Você tá quase me convencendo, hein?" Só que não. Ou só um jeito de encerrar a conversa diplomaticamente. Difícil saber, né? Muito. Mas, de qualquer forma, mostra que Paulo mexeu com ele. Agripa não ficou indiferente. E a resposta de Paulo para essa frase ambígua? A resposta de Paulo é emocionante. Pura paixão pela missão dele. Ele diz algo como, "Provere a Deus que, por pouco ou por muito, não só o Senhor, mas todos os que me ouvem hoje se tornassem como eu sou, exceto por estas algemas." Nossa! É incrível, né? A preocupação maior dele não era a própria liberdade, mas que todos ali tivessem a mesma fé que ele. Como os comentários ressaltam, o homem acorrentado era espiritualmente o mais livre naquela sala. Que perspectiva! E depois disso a audiência acaba? Acaba. O rei e o governador, Berenice, os conselheiros, levantam e vão conversar em particular. E a conclusão deles, do ponto de vista legal romano, é clara. Está lá no verso 31. "Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão." Ou seja, perante a lei romana, ele era inocente. Inocente. E aí vem a ironia final, dita por Agripa a Festo. Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Que coisa! O próprio recurso que ele usou para garantir um julgamento justo em Roma agora impedia ele de ser solto ali. Exatamente. Um paradoxo total. Mas, no fundo, essa apelação era o que garantiria que ele chegasse a Roma. Que era o plano, né? O destino que ele sentia que Deus tinha para ele. Precisamente. Como um dos comentários conecta, a apelação que parecia um obstáculo era, na verdade, o meio pelo qual o plano divino ia se cumprir. Ele chegaria a Roma não apesar das circunstâncias, mas através delas. Uau! Que reviravolta na história. Então, recapitulando rapidinho, a gente viu o dilema do Festo, a defesa brilhante do Paulo ligando tudo à ressurreição de Jesus como o cumprimento das promessas. As reações contrastantes, né? Festo achando loucura, Agripa ficando ali no por pouco.
E o desfecho irônico que, no fim, selou a viagem para Roma. Sim. E alguns pontos ficam muito claros, né? Primeiro, a força que a convicção numa missão divina dá. Paulo, mesmo preso, fala com uma autoridade enorme. Verdade. Segundo, aquela questão da sinceridade religiosa não ser garantia de nada, como o próprio passado de Paulo mostra. Nos faz questionar nossa própria certeza, né? Com certeza. Terceiro, como Deus parece usar as ações humanas, até as políticas e burocráticas, para levar seus planos adiante. E, por fim, como Paulo junta a experiência pessoal dele, super forte, com um argumento baseado nas Escrituras. Muito bom. Isso tudo deixa a gente pensando, especialmente na figura de Agripa. Ele ouviu, pareceu tocado, disse estar por pouco convencido, mas aparentemente parou ali. O que será que segura alguém nesse limiar? Quase convencido, entendendo intelectualmente, talvez até sentindo algo, mas sem dar o passo final. O que separa o entendimento, a convicção momentânea, de um compromisso que realmente transforma a vida? É a pergunta que fica ecoando, né? O que falta para ir do por pouco para o totalmente? Essa tensão entre ouvir, entender e agir, ou não agir. Exatamente. Fica aí a reflexão para todos nós.